Olá, graça e paz. Uma boa tarde a todos. Sou o pastor Júlio Ora, da Igreja Metodista em São Sebastião. Eu estou aqui para ter um breve momento de devocional com você que nos assiste. Eu quero trazer para você a reflexão de um texto que é bem conhecido de todos nós e, se assim vocês gostarem, a gente pode dar sequência futuramente. A intenção é ser bem breve. A palavra do Senhor, no Salmo de número 23, versículo 1 e 2, diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdezantes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Salmista, é um salmo atribuído a Davi. Ele é muito citado, ele é muito comentado ao longo da história e há muitos contextos com relação ao momento em que Davi ele escreveu esse texto. Mas talvez seja um texto que traz um grande conforto, né? E um consolo ao nosso coração em momentos como o que estamos vivendo. E eu queria comentar um pouquinho sobre essa situação, sobre esse texto, mas antes eu quero trazer uma pequena história. Certa vez eu ouvi gravada através de um locutor de rádio, e essa história ficou no meu coração. E no momento em que eu meditava no devocional, que eu estou compartilhando com vocês, e assim eu pretendo fazer às terças-feiras, essa mensagem, esse áudio, né, essa história veio ao meu coração. Conta a história de que numa cidade pequena, no interior de uma cidade, de um país grande, bem conhecido, americano, uma cidade do interior, houve um grupo de empresários que estavam com interesse de montar uma rádio, e para isso eles precisavam de um locutor. Então eles tiveram a ideia de fazer um concurso, e o concurso ele premiaria com emprego, né, nessa nova rádio aquele que fosse o melhor locutor. Mas qual seria a prova, né? Como seria testado esses locutores? Então fizeram um censo na cidade, uma pequena pesquisa, e todos apontaram que deveria ser lido um livro ou citado um versículo da Bíblia. E de todos que foram pesquisados e consultados naquela pequena cidade a respeito de que texto seria, o Salmo 23 foi o vencedor. Então reuniram-se de vozes e até mesmo de outras cidades com um bom peso e participaram então desse concurso, né, a fim de ganharem o prêmio e então serem aquele escolhido para estar à frente dessa rádio. E pessoas puseram a sua voz, né, o seu vozerio, empenharam-se ao máximo para que pudessem então ganhar. E os jurados que foram contratados, especialistas, né, todos eles ficaram bem atentos para julgar a performance de cada um daqueles que estavam ali fazendo o seu papel para buscar a premiação. E entre uma apresentação e outra, todos estavam votando e ficavam admirados com as vozes, com a locução, com a dicção e a maneira com que os concorrentes, né, eles desempenhavam e liam o salmo. Até que, passado alguns concorrentes já, estava chegando ao final, veio um senhor bem de idade e todos ficaram olhando para ele assim, e esperando dele o que ele iria fazer. Mas ele chegou muito simples, humilde, estava também vestido de forma simples, e conta a história que no momento em que ele começou a recitar o Salmo 23, todos os jurados ficaram emocionados e todos eles vieram a chorar de tamanha emoção. E aí um dos concorrentes, que já havia se apresentado, olhou e perguntou para o amigo que estava ao lado dele: olha, por que esse senhor com essa voz
tão arranhada, porque com essa simplicidade toda, ele conseguiu emocionar a todos os jurados desta maneira. Então, aquele amigo a que ele havia consultado, e também era um dos concorrentes, também emocionado e em lágrimas, disse para ele, porque todos nós mostramos as nossas técnicas, todos nós mostramos o nosso conhecimento de poder ler o Salmo, de poder expressar o Salmo. Nós conhecemos o Salmo do pastor. Mas este Senhor, ele demonstrou conhecer o pastor dos Salmos. Ou seja, muitas pessoas leem a Bíblia, muitas pessoas têm técnicas, muitas pessoas elas conhecem algumas histórias da Bíblia, mas elas não têm intimidade com Deus, ela não conhece o Deus da Bíblia. E é isso que eu queria trazer um pouquinho para vocês, em breves palavras, com relação ao Salmo. É um tempo bem curto para mim poder comentar mais profundamente o que eu poderia expor, de repente numa outra live eu posso dar continuidade desse contexto, mas eu quero trazer uma curiosidade na tradução desse Salmo, né? O salmista, né, ele escreve na língua do povo hebreu, o hebraico, e nesse idioma há algumas curiosidades, né? Primeiro que é uma língua equidistante da nossa realidade, da nossa tradução, e muito se perde na hora de traduzir. E eu quero dizer que o salmista, na sua origem, né, ele tem uma linguagem muito mais rica, primeiro porque ele escreve aquilo que ele está vivendo, né? O salmo atribuído a Davi certamente possa ter sido escrito ali no período em que ele ainda era pastor de ovelhas, a cuidados do seu pai. E vivendo aquela situação de pastor de ovelha, ele conhecia o linguajar, ele conhecia Saiu um pouquinho, a internet não está muito boa. Mas ele conhecia aquilo que ele estava fazendo, daquilo que ele estava falando. E só para efeito de curiosidade, quando nós lemos, né, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e nós buscamos um pouquinho algumas traduções, eu tenho aqui em mãos a Bíblia Mensagem, uma Bíblia de estudo, editora Vida, tá? Contemporânea, e ela é uma linguagem interessante e nos dá uma conotação bem próxima, né, daquilo que acreditamos ter sido a intenção do salmista, né? A palavra na primeira frase, o Senhor é o meu pastor, em hebraico, Adonai Hui, nós podemos traduzir de uma maneira melhor, né? O Senhor, o meu pastor, né? E não o Senhor é o meu pastor, o Senhor, o meu pastor. E nessa tradução aqui ele diz assim: o Eterno, ou Adonai, ou Rui, meu pastor, e não preciso de nada. O Senhor, meu pastor, não preciso de nada. E essa talvez seja a conotação mais próxima daquilo que entendemos ser a melhor tradução expressa, né? O Senhor, o meu pastor, e por isso não terei falta, não sentirei falta de nada, ainda que eu não tenha recebido, não sentirei falta de nada. Então nós vivemos um tempo em que muitas pessoas vão viver momentos de dificuldades. É possível até que algumas pessoas tenham na sua casa escassez e falta de algo. Mas eu quero dizer que quando o salmista ele deposita em Deus a sua confiança, e ele diz que o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta, o Senhor, o meu pastor,
e de nada sentirei falta. É que ele vai suprir. De um jeito ou de outro, ele é capaz de suprir. Então, mesmo que te falte, ele está dizendo, mesmo que eu passe por um momento de escassez, eu não vou sentir falta, porque o Senhor é a minha provisão. O Senhor é aquele que me guarda. O Senhor é aquele que cuida de mim. O Senhor é aquele que está olhando a minha situação. Eu meditava no livro de Miqueias, no capítulo de número 7, eu convido você depois a estar fazendo a leitura de todo o contexto. O profeta, ele diz algo que para mim é muito próximo às palavras de Davi. Miqueias, ele expressa algo que verdadeiramente muitos hoje devem estar colocando em prática. Ele diz assim, Miqueias, capítulo 7, e o versículo de número 7. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Eu vou ler novamente. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Seja qual for a sua realidade, aquilo que você estiver vivenciando, seja independentemente de como esteja o seu coração, eu quero dizer para você que o Senhor, o meu pastor, e sendo o meu pastor, de nada sentirei falta. Ele, antes que eu sinta falta, ele vai suprir. E eu creio que esta fé, ela deve ser colocada em prática no momento em que nós passamos por situações que somos dependentes da nossa fé, né? Há um provérbio comum que diz assim, eu não tenho tudo que amo, mas amo tudo o que tenho. Ou seja, às vezes nós queremos muitas coisas que nós amamos, mas não temos. E às vezes desvalorizamos aquilo que já conquistamos. Então, repetindo para você, não tenho tudo o que amo, mas amo tudo o que tenho. Que o Deus que supre, o Deus que trará saciedade e não deixará com que você sinta falta, quem sabe, daquilo que seja aos olhos de Deus supérfluo, aquilo que aos olhos de Deus não seja o que você precisa, mas que Ele possa suprir a sua carência, a sua necessidade, né? Há muitas outras histórias com relação a esse salmo, a questão também da relação de ovelha e pastor, que no outro momento eu posso estar comentando, mas por hoje é só. Que Deus possa te abençoar. Eu quero indicar para você que você leia a Bíblia nesses dias, independente da versão que você tiver na sua casa. Se você precisar de ajuda, entre em contato conosco e com certeza o Senhor me dará uma palavra para que eu possa estar falando contigo, da qual conforte o seu coração, tá? Uma boa tarde a todos que estavam assistindo a live. Que Deus possa abençoar a sua vida e que o Deus de Davi, o Deus do campo, o Deus do deserto, Ele possa estar suprindo as suas necessidades e que você não sinta falta daquilo que Ele entende não ser essencial para você. E que Ele, o Senhor, conhecendo a sua necessidade, Ele jamais te deixe faltar o essencial para a sua vida. Um beijo no coração. Deus abençoe a todos vocês e até quinta-feira, o nosso culto será exibido às 19h30. Fique atento aí nas lives, fique atento nos grupos e nós nos veremos novamente, viu? Um abração aí, eu tô vendo algumas pessoas, a Mônica, o Elias, a Beatriz e outros que estão nos assistindo que não aparecem aqui na tela, mas que Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus. Tchau, tchau.